Graça e paz, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, treinamento avançado de líderes da Paz Church de Ponta Porã. O Tadel ele tem o objetivo de desenvolver cristãos ativos, maduros, enganjados com a obra de Deus. Existem muitos que frequentam igrejas, que oram, buscam, querem receber a sua bênção, até já entregaram a vida ao Senhor Jesus. Mas esse culto, esse momento, tem um objetivo realmente de fazer com que você venha se enganjar nessa obra. Ser uma pessoa ativa, uma pessoa relevante, alguém que faz a diferença mesmo no reino de Deus. Toda sexta-feira tem vídeo novo, voltado aí para esse desenvolvimento de cristãos maduros, enganjados com a obra de Deus. E a mensagem de hoje vai ser muito rápida, direta e objetiva. Abra a sua Bíblia, você que a tem aí, eu quero meditar numa passagem que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos. E aí o Senhor começa a dar orientações a eles de como se comportar em cada casa, em cada cidade que ali eles adentrassem. Mas reparem aqui no versículo 2, são palavras do próprio Jesus Cristo, dizendo: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aqui vem um pedido do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que eram seus discípulos ali estivessem em constante oração, para que se levantasse mais e mais obreiros. E são os obreiros, são aqueles que trabalham em prol do reino de Deus, da divulgação do Evangelho, levando Jesus para as cidades, para as casas. Era esse o objetivo nessa palavra. Jesus estava mandando: olha, eu vou passar por algumas cidades, mas é importante que vocês vão na frente. Vão de 2 em 2, e vocês vão entrando nas casas, saudando com a paz, nas cidades. E aquela cidade que os acolherem, e vocês liberarem a paz, ali a paz vai começar a reinar naquele lugar, naquela cidade, naquela casa. Aqueles que rejeitarem, vocês não permaneçam ali. Vão para o próximo, não fiquem barrados, frustrados com aqueles que rejeitam a palavra. Muitos obreiros, nos dias de hoje, se frustram porque algumas pessoas não correspondem a essa chamada ao Evangelho, essa chamada de Cristo Jesus. Rejeitam a palavra, rejeitam a Cristo, e muitas vezes alguns ficam chateados, desmotivados, frustrados com essa negativa. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: ei, não fique assim, não fique chateado, não fique frustrado, mas siga em frente. Existem outras pessoas, e o lugar onde as pessoas receberem a Cristo, a ordem do Senhor Jesus aqui, no decorrer do texto, permaneçam nesse lugar. Permaneçam nesse lugar, evangelizando, consolidando, para que essas pessoas venham realmente se fortalecer em Deus. Mas sempre ali, dando destaque ali no versículo 2, orem para que se levantem obreiros. Obreiros são aqueles cristãos ativos, são aqueles que fazem as coisas acontecerem, são aqueles que vão adiante, aqueles que levam a palavra, que assumem compromissos em ministério, têm realmente uma paixão por servir a Cristo Jesus. E essa tem que ser a nossa oração. Você aí que está me ouvindo,
é um pedido de Jesus. Ore para que se levantem mais pessoas. Pessoas enganjadas com o reino de Deus. E em cada momento, nós percebemos que, desde a fundação do mundo, existem desafios. Cada momento, cada tempo tem o seu desafio. Nesse momento, passou-se o Evangelho e chega um tempo do apóstolo Paulo, aonde ele começa a fundar igrejas e existiam limitações geográficas, onde ele fundava uma igreja e em outra cidade, outra igreja, assim, as distâncias eram longas, eram muito distantes. Então ele se comunicava por carta, fortalecendo ali aqueles obreiros que permaneceram naquelas igrejas. Essa era uma dificuldade, um desafio que tinha, a distância, tendo que viajar, muitas vezes aí a pé, em cima de lombos de animais, navegando pelos mares, pelos rios, era bem dificultoso. Hoje nós não temos esses problemas, a maioria não tem esses problemas de locomoção, de chegar a lugares, porque é muito fácil hoje, você pega um carro daqui, vai ali, pega um avião e passa por muitos quilômetros, enfim, as distâncias elas se aproximaram. Agora existem desafios que nós vivenciamos, que justamente por essa proximidade perde a pessoalidade e as pessoas ficam muito distantes. Em específico, nesse momento que estamos vivendo, em 2020, época de pandemia, uma outra dificuldade. Mas nunca você vai ver na história, ao longo da história dos grandes homens de Deus, né, que se barraram, deixaram de vivenciar o Evangelho, de servir a Deus, de ser um obreiro dedicado por conta dos obstáculos. Muito pelo contrário, sempre esses obstáculos foram vencidos, superados. Hoje, talvez você está aí desanimado por conta do teu ministério, você gosta de repente, fazer parte ali da recepção da igreja, cuidava ali das crianças, ou o ministério de louvor, enfim, são tantos ministérios, tantas posições onde nós podemos servir a Jesus. Talvez você está aí frustrado, triste, desmotivado, porque não consegue servir da mesma maneira que estava servindo. Queridos, nós precisamos assim ter criatividade. Com criatividade a gente pode superar todos esses obstáculos. Assim como todos os homens de Deus que passaram aí, que você vai ver na palavra de Deus, que superaram as barreiras, os limites. Quando Deus chama Abraão, ele fala, olha, sai do meio de onde você está, do meio da sua parentela, e vai para o lugar onde eu vou lhe mostrar. Quantos desafios ele teve pela frente, mas ainda assim ele ouviu a voz de Deus, saiu da zona de conforto e começou a ter essas vivências, essas experiências de uma vida com Deus. Assim como os demais discípulos que largaram aquilo que estavam fazendo para poder servir a Cristo Jesus. E aqui quando Jesus chama esses discípulos também, aqueles 70, e fala assim, olha, agora vocês vão para essas cidades. Muitos desafios vieram ali pela frente, mas era para eles não se deterem nos obstáculos, mas seguirem em frente. Agora, nesse momento aí de pandemia, não fique barrado, não fique paralisado, estagnado no seu ministério, naquilo que Deus tem chamado você para fazer. Talvez você ainda não está servindo em ministério nenhum, nunca se tornou um obreiro efetivamente, mas saiba que você pode fazer muitas coisas hoje, através das mídias, através da tecnologia, junto com as pessoas, porque muitos estão tendo acesso no trabalho, lá na padaria, lá no mercado. Todos esses são os campos aonde existem muitas e muitas vidas ali que estão sedentas por Jesus. Quando você for ali, passar pelo caixa do mercado, em vez de só pagar, leva uma palavra de bênção, leva um folheto, ou fala uma palavra, libera uma palavra, um versículo bíblico para aquela pessoa, estimula ela na fé. Você vai ver que aquilo, daquela maneira,
Deus já vai falando ao coração desta pessoa. Resumindo, você pode muito servir a Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nesses tempos de crises que nós estamos vivendo. Tem um outro versículo que eu quero ler com vocês, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui é como se fosse um critério, algo que Deus espera encontrar em você, que entregou a sua vida para Jesus. Em você que já tem uma caminhada com Deus. E diz assim: procura apresentar-te. A primeira coisa, se apresente a Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Estou aqui me alistando para esse exército, quero me tornar um obreiro, quero fazer parte ativa do reino de Deus, da implantação do reino de Deus aqui nessa terra. Levar vida às pessoas. Faça isso, se apresente a Deus. Mas se apresente a Deus de que maneira? E aqui ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A palavra de Deus, ela traz muitas características de um verdadeiro cristão. Você vai ver, até mesmo lá no livro de Gálatas, capítulo 5, algumas listas ali de obras da carne, fruto do Espírito. Você vai ver aqui mesmo nesse livro de 2 Timóteo, se você for estudá-lo, muitas características importantes para um obreiro aprovado. Ou melhor, coisas que vão desaprovar alguém que serve a Jesus. Então procura, nesse momento que você está vivenciando, mergulhar na palavra de Deus e analisar a sua vida. Com isso você pode estar se aperfeiçoando, crescendo, orando para poder melhorar naquelas características que têm sido assim reprovadas pela palavra de Deus, para que você venha realmente se tornar um obreiro aprovado diante do Senhor. Diante do Senhor. Ele complementa aqui que maneja bem a palavra da verdade. É importante conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é o nosso manual de vida. A palavra de Deus é a maneira que nós conhecemos a Deus. Deus se dá a revelar, a se mostrar a nós por meio da sua palavra. Na palavra de Deus nós vamos perceber como que nós nos relacionamos com Ele, o que nós precisamos mudar, melhorar. E essa transformação, ela é a cada dia. Você pode ter 50 anos de cristão, você ainda vai continuar se aperfeiçoando em Deus, porque a vida ela muda, ela traz situações diversas, e em cada momento precisamos estar nos enquadrando na palavra de Deus. E em cada momento precisamos estar voltando ao caminho do Senhor, porque às vezes a gente percebe que está distanciando de alguma forma. Olha, então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês nessa sexta-feira, nesse Tadel. Se fortaleça em Deus, se apresente a Deus como obreiro aprovado. Seja a resposta de oração de Jesus, que ele anunciou no texto que nós lemos primeiro, aonde ele falava assim: olha, rogue ao Senhor da seara que envie obreiros. Por quê? Porque a seara está pronta para a colheita. Muitas vidas estão aí, sedentas por Jesus, esperando você se levantar como um obreiro para alcançar essas pessoas que estão ao seu redor. Então seja você essa resposta de oração, esse obreiro levantado por Deus, através dessa oração que Cristo nos ensinou a fazer, de orar para que se levantem obreiros. Que você se levante como sendo esse obreiro, um obreiro aprovado, um obreiro que faz toda a diferença no reino de Deus, porque o Senhor conta com você. E muitas vidas vão se levantar de uma forma extraordinária na presença de Deus, através da sua vida.
Seja você um instrumento de Deus. Que Deus te abençoe. Sexta-feira que vem temos mais vídeos voltados para o Tadel, treinamento avançado de líderes. E no domingo, nosso culto de celebração com a celebração da Santa Ceia. Reúna sua família, prepare os elementos. Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Fica com Deus!